Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª sessão extraordinária do segundo biênio do segundo legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal. Como já foi feita a leitura da Bíblia, vamos dispensar. Temos aqui na ordem do dia votação do projeto de lei número 030 de 2012, de autoria do Poder Executivo Municipal, que disciplina o transporte escolar e das outras providências. E agora eu vou convocar o vereador Cleito Ferreira Antes, que está nos auxiliando, devido ao primeiro secretário não está muito bem de saúde, e Vossa Excelência sempre teve iniciativa para nos ajudar. Vossa Excelência tem todo o poder para esse secretário. Mensagem do projeto de lei. Senhor Presidente Lopes diz: ao cumprimentar Vossa Excelência, tenho a grata satisfação e na oportunidade de encaminhar o projeto de lei 030 de 2012, que disciplina o transporte escolar e dá outras providências para a necessária apreciação dessas modificadas de leis. O presente projeto de lei regulamenta o serviço de transporte escolar no âmbito municipal, conforme obrigação constitucional. Juntamente com esse transporte, estamos regulamentando a permissão do município de transportar pessoas estranhas ao transporte escolar. Desta forma, como o município pode legislar sobre assuntos locais, opinamos por encaminhar a regulamentação que segue. Por todo esforço, solicito a Vossa Excelência e os nossos edifícios que apreciem a matéria em caráter especial, pedindo desde já a sua aprovação, ao que seja, por exemplo, projeto de elevada estima e consideração, cordialmente gratulado e de 9 de agosto de 2012, da Clínica de Recortes, Prefeitura Municipal. Projeto de lei. Disciplina do transporte escolar e da outras providências. A Prefeitura Municipal de Guatemala, área comando o uso das atribuições legais é conferida no artigo 68, inciso 4 da Lei Orgânica do Município de Guatemala, vai saber que a Câmara Municipal, o vereador de Guatemala, aprovou e ela sanciona o seguinte. Artigo 1º. O serviço de transporte escolar dos alunos de educação infantil e no ensino fundamental do âmbito municipal será efetuado por veículo próprio ou terceirizado, visando atender a demanda de alunos com base no que determina a Lei Federal, Estadual e Municipal. Parágrafo 1º. O veículo do transporte escolar será criado por decreto, visando proporcionar a todos os alunos o transporte até as escolas. Parágrafo 2º. Na definição do roteiro será respeitado o percurso pelas estradas gerais e sinais, não sendo obrigação do município ingressar nas estradas particulares para coletar os alunos nas propriedades. Artigo 2º. Concomitantemente ao roteiro criado para transporte escolar, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar o transporte de professores e servidores municipais, servidores da educação da rede estadual, bem como aluno do ensino médio superior e aluno do ensino fundamental, em turno inverso, atendidas às condições estabelecidas nesta lei, comprovando o usuário a inexistência de outro meio de transporte viável. Parágrafo 1º. A autorização prevista no capítulo desse artigo fica condicionada à existência de vagas em cada veículo nos respectivos roteiros e trechos, sendo vedada a superlotação ou qualquer dispêndio com veículo de maior porte, aumento de itinerário ou recurso financeiro para atender a demanda autorizada. Artigo 3º. Para a utilização do serviço de transporte, o interessado deverá inscrever-se junto à Secretaria de Educação, com no mínimo 48 horas de antecedência, a qual emitirá uma autorização sem o qual o motorista estará impedido de transportar. Parágrafo 1º. A autorização será por prazo indeterminado no caso do usuário regulares de transporte, ou específica nos casos de utilização eventual. Parágrafo 2º. Na eventualidade de aumento do número de alunos, cuja obrigação constitucional impõe ao dever de transporte, será cancelada a autorização emitida aos usuários, constante no artigo 2º, em ordem decrescente de ingresso da autorização. Artigo 4. No caso de servidores com vínculo funcional com o município, a utilização do serviço fica condicionada, além das condições já estabelecidas, ao não consentimento de qualquer valor
locação a título de transporte ou difícil acesso. Artigo 5º. O legislador possui a obrigação constitucional que impõe ao município o dever de transportá-lo, poderão utilizar o transporte em turno inverso às aulas regulares, sujeitando-se à mesma normas que os demais usuários, em especial a existência de vagas e as inscrições prévias de 48 horas. Parágrafo único. O pedido de autorização deverá ser, inclusive, exclusivo para a atividade da esta classe vinculada à série de frequências, devendo constar a anuência escola no referido pedido. Artigo 6. Quando o número de usuários constante do artigo 2º supera o número de vagas excedente na linha desfiliada, terão prioridade no transporte conforme a ordem abaixo. Primeiro, professores e servidores municipais que dependem do transporte para chegar aos seus locais de trabalho, cuja autorização tem caráter regular ou de substituição de outro profissional. Segundo, professores vinculados ao Estado, cuja autorização tem caráter regular. Terceiro, alunos regulares de cursos técnicos e superiores, cuja autorização tenha caráter regular. Quarto, estudantes de turno inverso. E quinto, usuários regulares autorizados pela Prefeitura. Gabinete da Prefeitura de Justiça do Poder Executivo, 29 de abril de 2012. Jaqueline Ferreira Góes, Prefeitura Municipal. Parecer técnico jurídico referente ao projeto de lei ordinária número 30, gabinete da Prefeitura de 2012, de recolhimento do Poder Executivo, que disciplina o transporte escolar e dá outras providências. Quanto à técnica legislativa, nada há para apontar. No âmbito objetivo e o fim são legítimos. No âmbito infraconstitucional, a matéria encontra-se em ordem. Constitucional, tanto no plano vertical como no horizontal. Conclusão. Ante o deslindado, concluímos que a matéria está apta para ser apreciada por esta Igreja Casa de Leis pelo fundamento epigrafado. Salvo o melhor entendimento, este é o nosso parecer. Passa março, 10 de setembro de 2012. Pedro de Guimarães, assessor jurídico. Ata da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, referente ao projeto de lei número 30, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Apreciação, votação única. Aos 12 dias do mês de setembro do ano de 2012, ter definido o regimento interno dessa Câmara Municipal, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final reuniu para analisar o projeto de lei que disciplina o transporte escolar e da outras providências, que após ser analisado e debatido sobre as duas competências dessa comissão, tendo em comum o voto do relator e do secretário, sendo votos contrários ao referido projeto. E nada mais tem nada atrás, cumprida a pauta da reunião, deu-se por encerrada a mesma, e lavrou-se a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais membros dessa comissão. Vereador Eulio Ferreira da Silva, presidente. Vereador Paulo Sérgio Costa, secretário. Vereador Raul Gonçalves de Souza, relator. Alguém presente? Muito bem, após a leitura, agradecer o vereador Luiz Fernandes e o vereador Maurinho, que sempre está junto aí mesmo, muito gripado, mas está junto na casa. Senhores vereadores, esse projeto já foi discutido nessa casa, as comissões dos pareceres todos favoráveis, referente à disciplina do transporte escolar no município de Costa Marques. Então, eu vou colocar o projeto em discussão para que os vereadores possam analisar e dar o seu voto. Pela ordem, vamos ouvir aqui o pronunciamento do excelentíssimo vereador José Maurício. Eu gostaria de pedir ao nosso bombeiro, a cada um dos bombeiros, que seja contra esse projeto, que é a coisa mais triste do mundo que existe. É uma pessoa que seria um ônibus, sou contra carregar meio tempo a mão fazer feira, que vem beber cachaça, que vem pra rua para avançar, sou contra. Mas de repente a pessoa está lá no final da linha, doente, ou precisando de trazer uma pessoa doente, não pode trazer para não posso falar. Sou contra o projeto. Sinceramente, eu digo, eu sinto
condição, sua moto que quebrou, não precisa uma costa que moto, gostaria de que cada um dos companheiros seja contra esse projeto, que primeiro, nós vemos um país da democracia, e ultimamente está se mantendo a ditadura, e seja tendo que acabar. Porque cada um deles contra o projeto. Muito bem, vereador José Maurício. Eu só pronunciei aqui que todos os pareceres foi favorável. Desculpa, tá? Tem que parecer aqui que é o contrário. Então, passamos a palavra então à excelentíssima vereadora agora. Esse projeto realmente ele é, como se diz assim, ele tem vários pontos de interrogação em cada cabeça do vereador. O José Maurício ele já vê a questão no todo e também não estou favorável. Mas veja bem que hoje a lei cada vez mais é severa. E partindo para o lado da educação, que eu defendo muito como nosso professor, eu defendo isso aí. Hoje a lei exige para que cada ônibus tenha um monitor. Para que venha ser um monitor? Para ter um cuidado com aquela criança que às vezes até o próprio motorista não respeita aquela criança dentro de ônibus. Às vezes você realmente tem uma pessoa ali que precisa realmente de vínculo que está doente. Aí vemos agora no nosso município, tem a formação que eu espero que continue, os vereadores que estão aqui e que cobrem depois do legislativo a questão da organização que vem o atendimento nas linhas. Então eu vejo, eu sou favorável ao projeto, defendendo a educação e o respeito dentro do ônibus com as crianças. Essa é a questão que eu sou favorável, porque as crianças têm que ter a segurança dentro do transporte escolar. Por isso que eu falo a todos vocês aqui, que analise bem mesmo na questão de vocês votarem. Vejam se fosse uma filha de vocês estivesse conduzindo da sua casa até a escola. E que na maioria das vezes o motorista não tem o respeito. E como já tem sim acontecido com nossas crianças aqui no nosso município, e que tem motorista também que está respondendo hoje na justiça. Então, é problemático esse projeto? Vamos ver os dois lados. Hoje o nosso município, ele vem atendendo as comunidades e que continue esse trabalho, para que venha evitar todos os constrangimentos diante da família e da própria educação. Muito obrigada. Senhor Daniel, só que a hora, só aqui, vereador. Sim, a situação, se nós for cumprir tudo que diz a lei diz também que se preocupa lá no final da tratamento, tem uma criança passando mal, o motorista tem uma ordem para não trazer. A criança chega aqui na óbito, que é uma comissão que tem socorro. Por isso eu sou contra esse tipo de regra. Senhor José, pela ordem, vereador Cleiton Souza Xavier. Eu vejo o seguinte, esse projeto é um projeto polêmico, né, de vários sentidos. Como o vereador José Maurício falou, eu sou funcionário da saúde e a gente vê a situação. Se tem uma lei que não pode carregar ninguém, o motorista está lá, aí vê no caso uma mãe, um paciente lá doente, ele vai se sensibilizar com a situação. E ele vai ter que trazer, porque se acontecer um pior lá e tiver a denúncia que jogaram para ele e não trouxe, ele dá comissão de socorro. Se tiver também a situação que às vezes acontece uma mentira de alguém e ele traz alguém, dá bem acontecer algum problema dentro desse ônibus, quem vai responder? O motorista, porque tem uma lei que não pode fazer. Então a gente vê a situação, a complexidade dessa lei, ela é complicada. Vai de vários entender e a gente, eu não falo nada, eu fico sensibilizado com a situação dessa lei agora. Pela ordem, vereador Luiz. Só queria aqui sobre o projeto, que o projeto ele é sim polêmico e a gente, assim como a vereadora falou, ela tiver a reação, a gente vê os dois lados.
vinha gente, deixava as crianças ali em pé e o povo vinha sentado, e na hora de retornar ia até muito embriagados, né, causando espanto. Isso acabou. Eu vejo uma lei polêmica, e quando ela fala da permissão, tem que ser até 48 horas antes para poder transportar. A doença não chega nem avisa a hora. Então tem muitos motoristas que não, que vai se sensibilizar uma situação e vai trazer, mesmo descumprindo a lei. Mas tem outros que, para prejudicar o prefeito, o vereador, o próprio secretário, vai dirigir a lei no pé da letra, não vai trazer. Mas foi aprovado a criação do Conselho de Educação. E vejo que o Conselho tem autonomia para fazer a resolução e determinar o que o transporte vai conceder. Então, eu acho que essa Câmara, minha parte, sou contra o projeto, né? O Conselho determina e visa, de forma que já vem vindo, fazendo aí um trabalho que a secretária vem fazendo, excelente trabalho, não carrega e continua fazendo o mesmo trabalho. Não precisou de disciplina de uma lei até hoje para que ficasse a rigor do pé da letra. Então, por isso é meu voto a ser contra, né? Espero que o Conselho determine e faça uma resolução o que pode ser transportado, pode carregar, até que ponto podemos conduzir, se é o paciente doente ou todos, poder trazer até a cidade. Obrigado, meu vereador. Vereador Cid Andrade também, Vossa Excelência, está na palavra. Senhor presidente, esse projeto mesmo, eu que puxei aluno mais uns 7 anos, a gente sabe a dificuldade do pessoal que mora ali no Calcário, no assentamento. Essa vez você não pode deixar de trazer uma pessoa que estiver doente, uma mulher gestante, igual teve uma vez que foi colocado uma placa proibido carona no ônibus. Eu vi mulher gestante e o José Maurício estava junto lá, chegou na beira e teve que morrer uns 5 km a pé, porque o ônibus não trouxe. Eu acho que é uma falta de consideração. Você não pode deixar a pessoa vir sentada e a criança em pé. Você vai, eu vou levar as crianças, das crianças, mas não pode deixar realmente uma pessoa que tem necessidade de uma doença, uma coisa, sem trazer. Eu também sou contra esse projeto, porque eu sei a dificuldade que tem o pessoal que mora nessas pontas de linha e não tem condições de vir. Eu também sou contra. Muito bem, o projeto continua em discussão. Os vereadores. Eu só colocar aqui a minha opinião também a respeito disso. Eu assisto sempre ali a discussão na TV Senado. E o senador ali que é o camarada que é o ganho ali com relação à educação, que estava criticado lá. Eu vejo a preocupação dele com relação à educação. E no transporte escolar, esse dia mesmo eu estava assistindo ele falando sobre o transporte escolar. E a lei federal é proíbe o transporte de outras pessoas juntamente com o aluno. Então, cada questão é uma questão, a gente está discutindo o transporte escolar. Se porventura existir assim, uma necessidade na questão de doença, que é uma coisa que acontece muito, assim, não tem hora para acontecer, mas se acontecer, é claro que a pessoa vai fazer a pessoa doente. Mas se abrir espaço para isso na lei, as pessoas vão vir. E isso não é permitido na lei federal. Para outras pessoas transformar junto com aluno. Transporte escolar é para alunos, não para outras pessoas. Então, por isso mesmo, porque eu quero que outras pessoas sejam transportadas no mesmo ônibus que os alunos estão sendo transportados. É simplesmente porque a lei já não permite, a lei federal, e eu acho que se abrir um espaço, aí a pessoa vai ter ali a obrigação de discussão que qualquer pessoa está lidando com a mão e não vai ter que parar. Então, a situação é a situação. A questão de colocar ônibus, a pessoa está transformada dentro, essa aí é outra questão que tem que ser feita. Mas, na minha opinião, o transporte escolar tem que ser para transportar alunos. Essa é a minha opinião. Muito bem, explanado ao excelentíssimo vereador Luiz Fernandes. Eu vejo mais ou menos da forma que o vereador colocou a sua explanação. E o vereador Cid Andrade também, sempre no setor do PA Conceição, o vereador Paulo Gonçalves Souza, também já vem jogando
Mangueira. Né? A lei federal é clara, a Vossa Excelência colocou. Transporte escolar vai carregar um. Né? E agora tem mais, se não estou enganado, mais uma lei que tem um monitor junto em cada carro. Vocês encarregam o monitor de cada carro. Né? Isso. Então eu vejo o seguinte, a partir do momento que às vezes a Câmara fala, votou proibindo a carregar, aí o cara fala, poxa, mas se eu estiver doente, eu vou poder ir? E quem vai diagnosticar se o cara está doente ou não? É o médico. A gente está fazendo a cidade igual. Então a gente vê os dois lados da situação. Né? É polêmico, mas nós estamos aqui para decidir. Mas o vereador vai relatar a matéria. Gostaria só de explicar o seguinte, eu vi situações, qual vou presenciar, que sempre a maioria dos motoristas, eles acabam entrando na casa de pessoas nos finais das vicinais. E vi situações onde a pessoa vê necessidade e o motorista tentar assumir total consequência e colocar para salvar situações da família verificável. Já imaginou uma situação de contradição dessa? E não paga nada, o município não custeia nada para aquela família que apoia aquele motorista, aquele servidor do município. Tá? E outra questão que eu vi também muito cobrada, o tempo todo, sabemos aqui que tem da residência do aluno até do ambiente de estudo, chega a dar aproximadamente até 40 ou até mais quilômetros. Eu observo um outro detalhe, onde pais vejo que têm o direito de fazer observação tanto dentro do transporte escolar como dentro da unidade escolar também. Então ele pode ensinar. E a partir do momento que a gente aprovar uma lei, a gente vai proibir, vai de vir fazer uma vistoria, né? Como é que está o trabalho do motorista, o serviço do transporte escolar, o trajeto. Então tem certas situações que pode a gente trabalhar na legalidade e trazer constrangimento entre a lei e a população. Muito bem, os vereadores discutiram a matéria e nós vamos colocar a matéria em votação. Em votação, o projeto de lei número 035/2012 do município de Costa Marca, do Executivo, que disciplina o transporte escolar e das outras providências. Vamos, pela ordem alfabética, vamos ouvir o voto da excelentíssima vereadora Ailuz Ferreira. Favorável ao projeto, presidente. Favorável ao projeto. Excelentíssimo vereador Seide Andrade. Eu sou contra o projeto. Vossa Excelência é contra o projeto. Vota não. Excelentíssimo vereador Cleiton Souza Xavier. Sou contra o projeto, senhor presidente. Contra o projeto. Excelentíssimo vereador Cleiton Ferreira Andes. A favor do projeto. A favor do projeto. Excelentíssimo vereador Euclides Sérgio Neto. Contra o projeto. Contra o projeto. Excelentíssimo vereador José Maurício da Silva. Contra o projeto. Excelentíssimo vereador Mauro Sérgio Costa. Também manifesta ao contrário. Também contra o projeto. Excelentíssimo vereador Raul Gonçalves de Souza. Contrário ao projeto, senhor presidente. Contrário ao projeto. Vossa Excelência vota contra o projeto. O projeto de lei foi reprovado, 2 votos sim e o restante votaram não. O mesmo reprovado volta ao setor executivo para o seu arquivo. Não havendo mais nada a tratar, senhor presidente, dá para encerrar a presente sessão. A sessão está encerrada.